que nós temos no Brasil, de mais de 2 milhões, cerca de mais ou menos 10% dos professores já passaram por formação sobre essa temática gênero e diversidade na escola. Inclusive, quem anunciou isso foi a própria presidente Dilma, né? Ela mesma anunciou isso, que os professores precisariam passar por uma formação tal, adequada sobre essas temáticas. Então, para ver que os professores, nós que estamos lidando com seus filhos, passamos por esta formação dentro do colégio. Então, tenham atenção dentro do que eu estou querendo apresentar como se fosse um sistema, né, da educação. Aqui é bastante interessante. Esse pessoal, eles trabalham de muitas maneiras. Na verdade, já está, se eu não me engano, no 9º ou no 10º prêmio, construindo a igualdade de gênero. Isso aqui eu descobri sem querer, não foi em pesquisa. Porque eu pesquisei bastante sobre a temática nos últimos anos, mas eu estava passando no Senado e olhei na porta de um senador e vi esse folder. Na verdade, é um cartaz enorme. Falei, bom, eu preciso investigar o que é isso, né? Quem é que está por trás, como é que funciona e tal. Então, eu entrei no site oficial, onde fala do que querem fazer. E eles apresentam os dados, então eu não preciso nem fazer análise nenhuma. Eu vou apresentar os dados, as tabelas deles para os senhores. Imagine só o seguinte. Aqui é a tabela deles, está aí embaixo a fonte, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Brasília 2010. Tá bem? Então, a fonte está aqui. Está no site deles. De que maneira fazer com que as crianças possam, então, receber melhor essa temática? Os professores, materiais para os professores, materiais para as crianças e jovens. Então, um prêmio é um convite a que os jovens, eles não precisam nem entrar no Big Brother. R$500 mil para a melhor redação sobre a gênero. Se você ver, tem até desenho que as crianças fazem para gênero. A escola promotora de gênero, a melhor escola sobre isso. No São Bento chegaram com isso no ano seguinte, quando eu estava saindo de lá. No meu tempo não chegou isso. Mas aqui tem os dados deles. Então, onde eles trabalham com gênero? Alunos de graduação, ensino médio, tá vendo? Pós-graduação em lato sensu, mestrado, depois doutorado, escola promotora de gênero. E os dados estão aqui presentes. Então, aqui, por exemplo, nós temos o número final. Isso é para 2010. Nós estamos em 2014, tá? Então, aqui nessa linha, em 2005, 1.270 alunos. Totalizaram aqui em 2010, 12.400. Vocês podem ver também na linha de graduação. Mas onde eles estão estudando sobre gênero? Justamente, em pedagogia e em outras áreas também. A Unicamp, uma universidade importante, enfim, presta um grande serviço à sociedade e tal, mas dentro da Unicamp faz 15 anos que tratam sobre gênero. Primeira universidade do Brasil que vem trabalhando com isso há 15 anos, antes até mesmo do que eu estava mostrando aqui. Eles têm um centro da Fundação Ford que trata sobre gênero. Então nós sabemos que, com o passar do tempo, de tanto denunciar essa ideologia, que quer manobrar as nossas mentes, uma hora eles vão aparecer falando, olha, esse pessoal é fundamentalista, né? Que nós somos contra um conceito já aceito pela academia. Bom, isso não é verdade, né? A gente já conhece, eu pelo menos conheço bastante bem o assunto. Aqui apenas uma tabela, que também pode ser encontrada no próprio site deles também. Eles vão mostrando a escola construindo a igualdade de gênero. O que importa saber desse prêmio é que é uma maneira mais fácil, é uma maneira interessante de justamente introduzir essa temática. É como as musiquinhas na televisão, né? De tempos em tempos vemos aquelas musiquinhas que vão mostrando o que está acontecendo em política, tal. Entra, parece que de modo mais saboroso, né? Assim que a gente perceba, entra na nossa mente. Então, aqui também, um prêmio. O jovem recebe um prêmio, o aluno de graduação recebe um prêmio. Então, por falar sobre essa temática. É um modo de entrar mais fácil na cabeça. Bom, um outro modo de trabalho. Um trabalho feito por grupos que militam dentro das conferências nacionais de educação. Por quê? Porque a temática vem dos conselhos regionais, estaduais, tal, e são levadas para as conferências nacionais. Então seria interessante que os professores se engajassem mais e que participassem para poder acompanhar de fato e ver a discussão. Então eu estou trazendo alguns pontos para ver o que, não diria que é decidido, porque é imposto
um grupo assim muito radical, que impõe os professores por uma questão de respeito e porque são levados a crer que, por causa dessas palavrinhas talismã, que são alteradas da guerra de linguagem, né? Puxa, não, aqui eu vou parecer preconceituoso. E não se trata disso, nós vamos entender isso melhor para frente. Eles vão aceitando, então. Na conferência, então, nós temos aqui o seguinte: combate à linguagem sexista, homofóbica e discriminatória nos livros didáticos. Ou seja, vamos traduzir, os livros didáticos, paradidáticos, tal, tratariam dessa temática de uma forma diferente, né? Vamos colocar assim. Eu me lembro de um livro que tratava de educação sexual, que estava dentro do Colégio de São Bento, e eu vi assim, tratava de toda a lista possível, mas não falava de família. De todas, estava lá, transexualismo, bissexualismo, homossexualismo e tal. Gênero é uma outra coisa, tá? Depois eu vou explicar isso também, e o padre vai com certeza esclarecer melhor do que eu. Mas, no primeiro momento que eu vi aquele livro, eu falei, não fala de família, né? Puxa, como é que eu vou educar os meus filhos para o amor? Não tratava nada desse assunto. Tratava justamente disso. Combater a linguagem sexista. Mais para baixo também, aqui também, inserção dos estudos de gênero e diversidade sexual no currículo das licenciaturas. Na minha licenciatura eu tive justamente isso. Olha, 2008. Então, para ver que ali eles estavam conseguindo colocar nas licenciaturas como agora já existe. Principalmente para quem faz pedagogia. Aqui, alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Aqui eu mostro o dado para que possa jogar na internet. Eixo 6, Justiça Social, Educação e Trabalho, Inclusão, Diversidade, Igualdade, do qual fazia parte o tema Gênero e Diversidade Sexual, contemplando em 25 deliberações a questão de gênero. Então, olha, construção de uma proposta pedagógica, 2010, PNE em 2014. Então, esse negócio de 2010, ou quer dizer, do PNE, isso aqui já está sendo pensado faz bastante tempo. Vamos tornar uma proposta pedagógica, mas não para um colégio, para a educação do nosso país. Tá bem? Aqui o que é importante é criação de grupos de trabalhos permanentes nos órgãos gestores de educação dos diversos sistemas para discutir, propor e avaliar políticas educacionais para a diversidade sexual e relações de gênero, compostos por representantes do poder público e da sociedade civil. Então, aqui o que eu queria chamar a atenção é apenas aquele tema de ter, digamos, eu vou usar o termo agentes, né? Porque estão dentro dos meios do Ministério da Educação, diretoria de ensino, dentro dos próprios colégios, pessoas que trabalham para esta ideia. Eles acreditam nisso e trabalham por esta causa. Bom, vamos sair um pouquinho do sistema para poder dar um voo na história, para poder mostrar uma coisa para os senhores. Mas só um repasse que é mania de professor. Dentro do sistema educacional, material didático para professores, material didático para alunos, programas dentro das escolas, a temática dentro da licenciatura, ou seja, o professor, eu não falei aqui, mas quando se investiu em 2008 em 19 universidades, como foi isso? Em pós-graduação de lato sensu, 240 horas, ensino à distância só sobre diversidade sexual e gênero. Então, não é uma coisa natural, ou seja, vem se colocando dentro do sistema educacional e se impingindo à sociedade esta temática, com muito empenho. Mas, interessante foi que numa noite de pesquisa, eu não costumo assim, ir muito longe estudando de noite, não precisa descansar. Mas aquele dia eu fui encontrando atrás bibliografia e outra bibliografia, e mais outra, e por conta própria cheguei a esse documento, porque tinha uma citação, e abri esse documento. Um documento da Organização Mundial da Saúde. Falei, mas o que tem a ver isso aqui com gênero? Então, Programa de Saúde dos Adolescentes, Divisão de Saúde da Família. Muito bem. Na página 41, eu encontrei uma citação que me chamou a atenção. Eu li o documento inteiro, por isso aquele dia eu fui até quase 6 horas da manhã estudando, por conta própria, que falava o seguinte: aqui dentro, aqui está até o link, e está lá o nome, eu citei para que possa jogar no Google também e encontrá-lo, ele está lá dentro do site da OMS até hoje, que o termo desvio sexual é pejorativo.
1993, documento da OMS, desvio sexual é um termo pejorativo. Deveria ser mudado, ali fala cambiado para variação sexual. Então, de desvio para variação. Tá? Então, vamos ver, em 1993, a OMS apresentando as variações sexuais que eram desvios sexuais até 1993. E detalhe, aqui embaixo não significa necessariamente, enfim, na verdade, resumindo aqui, tudo que está falando é que não necessariamente são nocivas a lista que ele vai apresentar. Então, na lista que aqui nós temos, vejam que interessante, é a página seguinte, página 42, sadomasoquismo, transexualismo, voyeurismo, exibicionismo, fetichismo, transexualismo, pedofilia. São 16 tipos de orientação sexual. Para adolescentes é o documento. Adolescentes, senhores. Então, aqui eu não fui eu que escrevi o documento. É só entrar na internet, os senhores vão encontrar. Em nenhum momento fala de família. Tá? Então, quando a gente percebe o que está acontecendo na sociedade, a gente tem que procurar entender. Senão nós vamos sendo levados como gato. Ou seja, nós estamos discriminando. Não, vamos entender que estão fazendo alguma coisa para silenciar a família, que ela não seja família, e que não se trata em nenhum momento de hostilizar uma pessoa que seja até inclusive contra. Não se trata disso, mas também que não se imponha a família. Aqui é o ponto. Que não se imponha a família. Porque a criança, imagine uma criança com 6 anos de idade recebendo um material como esse. Como é que ela vai discernir isso? Mas professor, com certeza não é para 6 anos de idade. Pena que eu não fotografei o livro aqui, mas eu tenho um para mostrar aqui para os senhores no final. Né? Um livrinho, na verdade são centenas de livros que eu já xeroquei para poder mostrar. No São Bento tinha um livro para crianças de 6 anos de idade, de uma editora X, né? Que mostrava lá no final um jogo das diferentes configurações das famílias. Para crianças de 6 anos de idade, um livro de história. Né? E mostravam todos os tipos de família, que assim eles entendiam que era família. Né? Contrário à Constituição, contrário à evidência, contrário à filosofia, à antropologia, qualquer ciência. Né? Mas aqui tem uma prova, uma das que eu poderia citar também. Né? Os manuais que são produzidos, interessante saber isso, os manuais são produzidos que tem no colégio, né? Aqui é um exemplo deles, esse aqui foi muito famoso, foi muito combatido por muitos movimentos pró-família e tal, né? Saúde e prevenção nas escolas, que eu citei lá no início. O que se pretende com isso daqui? Quais são as ideias de fundo, né? Que cada aluno possa elaborar sua própria moral sexual, diferente dos seus pais. Não dá para citar para os senhores, porque eu fico envergonhado mesmo, assim. E não é questão de ser puritano nem nada, é que é muito ridículo o que está escrito ali dentro. Sabe, fazendo como ele fala para os meninos fazerem um jogo, chama os colegas, vejam que os pais não estão presentes e façam tal prática. Induzindo, impondo, não tem reflexão. É o que está escrito naquele manual ali. Tá? Se quiserem, ele está na internet, é só baixá-lo e ver o que está escrito. Estava para os filhos dos senhores, se estavam em rede pública. Os colégios particulares entram se o diretor não estiver atento e quiser colocar também esse tipo de programa. Há muitos tipos de união sexual, todas de idêntico valor social. Não vou nem explicar isso. Porque é impossível tratar disto. Família é família, homem e mulher, claríssimo. Né? Não há desrespeito nenhum ir favorável à fisiologia, à anatomia, à biologia humana. Se não, senhores, para que temos universidades? Né? Pergunte a um médico, pergunte a um farmacêutico, pergunte a um biólogo sobre o corpo humano, né? E como fomos feitos um para o outro. A complementariedade entre os sexos. É negar algo básico e esses manuais vêm justamente fazendo isso. Bom, eu não vou entrar em todos os pontos que aqui queria citar, né? Dissociar sexo de compromisso, chamado sexo seguro, né? Por exemplo, me desculpem citar um dado aqui, mas eu fiquei bastante chocado, né? 2 dias atrás se falou na televisão um chamado rolezinho do sexo, que houve em São Paulo. 700 jovens se drogaram e fizeram sexo num parque, à luz do dia. E as autoridades não tomaram providência nenhuma. É um absurdo uma coisa dessa, isso é uma desordem social. Né? São jovens, ou seja, o que estava acontecendo ali. E é justamente isso.
e a reportagem falava, os agentes sociais de saúde estavam lá entregando camisinha. Não, isso é um absurdo. Se a gente não enxergar desse modo, nós não podemos ficar insensíveis a uma pessoa que se acidenta na nossa frente. E não podemos ficar insensíveis à família e aos jovens. Porque eles estão sendo feridos com essa ideologia, estão sendo feridos com toda essa introdução de ideias equivocadas. O senhor faz apologia à família. Bom, nós falamos a verdade. É isso. Quem não quiser, muito bem, mas dentro da democracia eu posso falar desse modo. Né? Eu vou pular essa parte aqui, que é bastante interessante, que complementa a questão de gênero, mas eu queria mostrar aqui uma tabelinha, que tem a ver com gênero. Isso aqui é IBGE no ano 2000. 6,28 filhos por família. Em 2000, 2,38. Aqui embaixo, aqui no Brasil, 1,9 IBGE de novo, para 2010. Né? Então, há uma mudança cultural da família. Né? Hoje, quando a gente, por exemplo, eu sou pai de 5, né? 4 vivos. Eu entro com uns 4 em qualquer lugar, nossa, todos seus. Né? Falam para mim, 4? Nossa, só 4, todos seus. Né? Outro dia até me falaram assim, me perdoem. Outro dia falaram assim, com a mesma esposa? Eu me senti um pouco mal, assim, com essa... Não, né? Imagina e tal. Mas a sociedade está sendo construída. Que tipo de homem estamos forjando com a nossa educação? Quanto tempo eu tenho? 5, obrigado. Então, indo para os finalmente. Né? E não são dados meus, é dado do IBGE. O que tem a ver gênero com isso? Porque os ideólogos de gênero falam que tem que acabar com a família. Isso aqui já está acontecendo de uma maneira ou outra. Né? Mas gênero quer pulverizar. Família por exemplo, na Europa, em alguns países, não pode se ter vincular mais à imagem de família, porque é discriminatório mostrar uma imagem de um homem e uma mulher. Parece absurdo, né? Mas veja, o PNE é fichinha. Tem um outro projeto, 6010, né, de 2013, que quer alterar a lei de diretrizes e bases, colocando a obrigatoriedade dessa ideologia, que eles chamam de identidade de gênero. Então, se o PNE não passar, que é apenas uma meta para os 10 anos, se passar esse projeto, é lei vitalícia, até que se mude novamente. Então, mas só que só tem esses 2 projetos? Não, tem uma dezena de projetos tratando de gênero. Inclusive tem um outro projeto, 6293, que diz o seguinte, eles querem criar como crime de tortura a pessoa que discriminar por gênero. Mas, puxa vida, isso é complicado, né? Inclusive já tem até cadeia em São Paulo, já foi criada para prender pessoas que discriminam por gênero. Isso é a história real do nosso país, está sendo construída. Eu poderia citar N projetos que eu estou acompanhando de perto, de conversar com deputados, falar, senhores, isso aqui não representa a família. O senhor está falando o nome de quem? Bom, eu tenho uma entidade a qual eu presido, não estou falando o nome de religião, nem nada, sou católico e acredito que, como católicos, o próprio Papa Francisco disse, ou seja, devemos estar inseridos na política. De que modo? Como seres políticos. Se não fizermos isso, quem vai sofrer é a nossa família. Então é muito bom que a gente acompanhe e que ali possa realmente atuar. Bom, eu vou interromper porque estão levantando a mão insistentemente. Sim. Professor, Sim. Por que querem acabar com a família? Bom, aí é uma longa história, eu vou deixar para o padre. Eu vou apresentar os dados e deixo a parte... Não, na verdade, é que tem muito estudo para poder chegar e falar por estas coisas e tal. Né? Uma série de estudos longos, porque também eu tinha questionamentos assim, mas eu percebi que eu tinha que estudar. E eu fui estudando com material produzido justamente pelo pessoal que ia trabalhando na cultura da morte, mas também pela própria igreja. Né? Ou seja, aqui mesmo, não sei se estão acompanhando, ou seja, a igreja mesmo se manifestou fortemente contra essa temática no PNE. Mas para encerrar, tinha colocado um pouquinho essa imagem, só queria mostrar umas imagens de alguns livrinhos para os senhores, tá bem? Imagens ruins, tá bem? Eu não vou nem falar mais sobre essas instituições e tal. Olha só, Aparelho Sexual e CIA. Esse livro aqui é pornografia pura para crianças de 9 a 11 anos. Meu filho ainda tem 8 anos, meu filho quer saber de brincar. E nesse livro tem uma página que mostra
como fazer um ato sexual. Esse livro trata. Aqui é o que papai e mamãe fazem. As figuras, isso aqui é para 6 anos. As figuras da editora Impala, que está aqui, são horríveis, horríveis. Para uma criança. Ah, mas isso não é realidade, professor? Eu não vejo nada de horrível nisso. O senhor está demonizando o sexo? Não, não, senhores. Nós estamos falando de crianças. É um material para crianças. Né? Então, aqui é a questão. Né? E mesmo para adultos também não recomendaria, mas crianças muito menos. Né? Aqui tem outros tipos de materiais que eu poderia explicar, mas como eu estou chegando no finalzinho, aqui a minha sexualidade até aos 6 anos, está ali, ó, tá vendo? Eu não escrevi, então quem quiser ler, fica à vontade, porque eu não quero ler para os senhores o que está escrito aqui dentro, tá? A linguagem adequada que se fala com crianças. Se eu falar um dia para o meu filho assim, eu morro do coração. Não, lógico. Não só para ser cristão, né? Porque não há uma linguagem. Né? Eu trouxe isso para que não digam assim, é um bando de achismo que esse professor aponta. É coisa da cabeça dele. Não fui eu que escrevi o material. Né? Aqui é para de 6 a 9. Esse material aqui é um absurdo. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Aqui nós temos Papai Noel, que casa com a Chapeuzinho Vermelho, e que tem o filho Saci Pererê. Não, o livro se trata disso. Isso não é um livro didático. Encerrar, tá bom. Encerrar, muito rápido então. Então, poderia citar outros, tá? Aqui, a ideia é desconstruir, é introduzir a questão de pedofilia. Papai Noel, Chapeuzinho Vermelho. Nós sabemos, Chapeuzinho Vermelho é uma criança. Bom, muito bem. O que trata naquele caderno ali não é um livro didático, é paradidático. Né? Tem diferença, né? Ou seja, não é que vai estar lá dentro do colégio e tal, ou seja, depende do colégio trabalhar ou não com a temática. Quer trabalhar do divórcio, porque o Papai Noel vai se divorciar com o Chapeuzinho Vermelho e quer discutir a relação com o filho, o Saci Pererê. Mas a questão é a ideia que está por trás do livro. Desconstruir a família, a autoridade dos pais, introduzir novas ideologias. Por exemplo, pedofilia. Senhores, por favor, gravem este dia. Eu gostaria de que não gravassem, mas pode gravar. Se dentro de 10 anos, ou menos, os senhores estiverem... Nós estamos falando de ideologia de gênero hoje, tá bom? Aborto, sei lá, a gente está ouvindo tudo que está tentando fazer favorável ao aborto. Mas se daqui 10 anos a pedofilia parecer estar tão normal no país, se lembre desse dia. Na Holanda, em 5 de abril, o Supremo Tribunal aprovou uma instituição que ela podia existir tranquilamente e que ela trata de amor intragerações, um adulto para com uma criança. Sim, a NAMBLA é uma entidade norte-americana que trata disso há muito tempo nos Estados Unidos. Ou nós defendemos a família, porque construir uma civilização pela vida, nós já fazemos ao sermos família, e nas catequeses, nas nossas igrejas, e em todos os ambientes. Agora, também temos que nos defender. Eu lembro que o Papa João Paulo II, e termino com esta frase dele, artigo 28 do Evangelho Vitae: estamos não somente diante, mas dentro, né, de uma luta entre o bem e o mal, a cultura da vida e a cultura da morte, e que todos devemos estar decididos pela vida. É um Papa falando, podia ser 500 mil anos atrás, ou agora, Papa Francisco, todos eles. Ou seja, nós estamos diante sim. E se fazemos como? Nos defender também. Defender 99,9% da população brasileira que não está sabendo do assunto, que nós temos que esclarecer. Os nossos professores também não estão sabendo, eles passam por toda essa formação sem entender bem. Eu poderia dar muitos outros dados, infelizmente tratei de um tema ruim, mas eu gostaria que pesquisassem. Nós estamos à disposição sempre, não que não seja a nossa última maneira de contato aqui, né? Eu peço à assessoria do deputado também, coloque o nosso contato para fazer valer a voz dos senhores em Brasília quando estivermos lá, e em outros meios também, para que em Brasília não passe esses projetos. Agradeço a presença de todos a este convite e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado, professor Felipe. Agora sim, deputado Luiz Fernando, vou repetir o tema da próxima palestra: antecedentes históricos e ideológicos da ideologia de gênero. Será ministrada pelo palestrante que é doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, na Itália, professor da graduação do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, professor da Universidade de São Bento, na cidade de São Paulo, pároco da Diocese de Osasco e membro do movimento Pro Vida. Vamos receber o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Então, uma boa noite. O professor Felipe, na verdade, mostrou para os senhores a presença intensa e compulsiva da temática de gênero, ocupando a atenção do Ministério, enfim, do Poder Executivo, daqueles que trabalham com educação. E a minha missão aqui é tentar explicar um pouco em que consiste isso, né? Porque os senhores podem ficar pensando, ok, está se falando de gênero, mas o que é tudo isso? Por que essa palavra é tão problemática assim? O que ela traz? É um preconceito? Nós estamos demonizando, satanizando uma palavra? Então, para isso, nós precisamos entender qual é o histórico da questão. E como temos falado desde o início, o problema aqui toca a família. Muitas vezes se fala que o nosso discurso é em defesa da família tradicional. E aqui nós precisamos fazer uma especificação interessante. A ideia mesma de família tradicional já vem sendo atacada há 300 anos. E eu poderia até dizer que a família tradicional como tal existe nos livros de história do ponto de vista de que aquilo que se entendia como família, uma unidade de vida na qual as pessoas viviam juntas, trabalhavam juntas, desenvolviam uma profissão conjunta, tinham práticas coletivas, isso já foi atacado fortemente na época da Revolução Industrial e na época da Revolução Francesa. A Revolução Industrial obrigou as famílias a migrarem do campo para a cidade, a reduzirem a sua quantidade, se tornou um núcleo muito reduzido de pessoas, cada um tendo uma profissão, cada um tendo um estilo de vida diferente. A Revolução Francesa dissolveu os vínculos familiares e criou uma espécie de vínculo positivo que o cidadão tem com o Estado, quase que obscurecendo esses vínculos naturais de pertença regional, de arraigamento a uma cultura local, que eram predominantes até então. A ideia de família que nós tínhamos antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Industrial, era de fato de uma família tradicional, de uma família forte, todo mundo vivia junto, todo mundo defendia uma bandeira, uma honra, todo mundo tinha um estilo de vida dentro da própria casa. A partir da Revolução Francesa e a partir da Revolução Industrial, a família passou a ser atacada sem trégua. Passou-se a falar do indivíduo. Passou-se a construir um discurso que quer ligar o indivíduo solto diretamente ao Estado, diretamente à unidade política. No entanto, este processo se agravou tremendamente com o advento da ideologia marxista. Como os senhores sabem, Marx estudava muito. E, embora tivesse uma visão viciada do processo histórico, e, num primeiro momento, ele tenha defendido um ideal de sociedade concebido por ele, uma sociedade igualitarista, sem classes, sem diferenças, sem distinções, utilizando para isso uma reflexão econômica. O Capital de Marx é a tentativa de implantar a revolução social mediante a estatização da propriedade privada e a sua suposta redistribuição para a população.
Antigamente a gente explicava isso de um jeito muito claro para as pessoas entenderem, né? Quer dizer, quando o comunista chega, a proposta dele é a seguinte: o rico tem 9 vacas, o pobre tem 1 vaca só. Então você pega 4 vacas do rico, o pobre fica com 5 vacas e o rico fica com 5 vacas. Essa é a promessa. A realidade é uma outra coisa. O pobre tem 1 vaca, o rico tem 9 vacas, o Estado tira as vacas de todo mundo e entrega um copinho de leite quando quer, para quem quer. No final das contas, é exatamente isso. No entanto, aconteceu que, por muito estudar, o Marx percebeu que aquela sua primeira ideia, sua primeira intuição, pela qual ele tinha dado a vida, não estava tão certa assim. E por isso, ele começou a escrever uma obra que foi concluída pelo seu discípulo, o Engels, chamada Sobre a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Por favor, leiam esta obra, porque ninguém a lê. As pessoas, inclusive está à disposição na internet, as pessoas desconhecem o conteúdo dessa obra de Engels e também desconhecem que é de autoria inacabada de Marx. Nesta obra, ele escogita fantasiosamente uma mirabolante teoria sobre a origem da família. Ele concebe uma teoria muito doida. Resumidamente, ele diz o seguinte: os homens primitivos viviam em hordas nas quais havia uma total liberdade sexual. E, portanto, predominava um imaginário matriarcal. Óbvio, porque se as fêmeas têm relações íntimas com todos os machos, não se saberá quem é o pai, mas se saberá quem é a mãe. Mas, em determinado momento, diz o Marx, os machos, por causa da força física, exigiram fidelidade das fêmeas.